Boa noite. Boa noite. Legal, um prazer recebê-los. Deixa eu explicar um pouquinho o que é esse programa. Deixa eu me apresentar primeiro, nem todos me conhecem. Meu nome é Wilson Gonzaga, eu sou médico, psiquiatra e sou de São Paulo, e era de São Paulo. Hoje sou amazonense, e com algum conforto e orgulho de dizer isso. Foi um lugar que eu escolhi para viver. E 5 anos que eu estou aqui. E trabalho pelo interior, trabalho aqui também como psiquiatra. E nós temos um trabalho de comunicação, na rádio, que chama-se Papo Cabeça com o Dr. Wilson Gonzaga. E levar assuntos que, numa linguagem de rádio, são pílulas, chamadas na área de comunicação pílulas. Assim, no máximo 3 minutos, em que a gente dá mensagens do dia a dia, do cotidiano. E aí surgiu a ideia, a gente, nossa empresa, eu digo que estou falando da gente, nós, inclui a minha companheira e eu, nós temos um lado social assim, bem forte, fazemos trabalho com o povo ribeirinho, e eu já entendi que o meu crescimento é promover o crescimento dos outros também. Então, o Papo Cabeça dá um resultado bem legal, assim, um retorno, de movimentar as pessoas na cidade. Então, a gente pensou, esse segundo evento, de todo mês trazer um assunto de saúde mental e partilhar com as pessoas e discutir um pouco, falar. Nosso primeiro encontro foi sobre depressão, né? E esse daqui, estamos falando sobre essa questão das drogas e adolescência. Eu gostaria que tivesse mais adolescente que nem você aqui. Mas a gente, porque é uma idade muito especial. Agora, se alguém veio para cá com a ideia de que eu fosse aqui passar slides e dizer tipos de drogas, sinais de uma detecção, como detectar um filho drogado, olhos vermelhos, nariz escorrendo, mudança de comportamento, qualquer adolescente resfriado tem tudo isso. Então, isso aí tem em qualquer lugar, é isso. Eu quero mais fazer uma reflexão sobre a questão das drogas e do mundo, principalmente, que nós estamos vivendo, e reservar um tempo também para colocar um zoom nessa questão da adolescência, que é uma idade bem especial, bem especial. Bom, falando então, começando a falar mais diretamente das drogas, o primeiro mito, aliás, isso é uma coisa importante. Quando a gente vai lidar com um assunto tão delicado, a primeira coisa que a gente tem que se desvestir são dos preconceitos. Das velhas ideias e assim. Porque quando a gente pensa em droga, a gente pensa nas drogas ilícitas, na marginalidade, na criminalidade, e não é bem assim. Quem aqui gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando? Só você. O povo mentiroso. E na igreja, depois da missa. Quem fuma tabaco, bebe bebida alcoólica, assim, também está usando droga. Tem uma droga das que eu acho uma das mais perigosas que existe e que duvido aqui quem não tem um traficante dessa droga em casa. É a Plim Plim televisão. O Plim Plim não tem nada a ver, nenhuma perseguição com a Globo, né? Nada a ver. Eu aqui trabalho para ela. Mas a televisão, que fica levando essa ideia de consumo. Isso é a principal atitude aditiva, de adição, de vício. É uma coisa muito interessante, assim, a minha formação como psicoterapeuta começou como psicanalista. A minha primeira formação na área foi em psicanálise.
depois da medicina e tudo, né? Depois da residência de psiquiatria, como psicoterapeuta. A psicanálise tem um modelo muito inteligente, no meu ponto de vista. A prática dela, eu não consigo lidar com a prática da psicanálise assim, negócio do divã, categória, senta lá, fala-me sobre sua mãe, não gosto muito. Mas a teoria é muito interessante. A teoria da psicanálise, assim, o resumo, ela fala de uma das primeiras fases do desenvolvimento psíquico, que é a oralidade. A criança, quando... Quem tem nenê aqui em casa? Alguém tem? Tem? Como é o seu nome? Andréia. Andréia, você tem o que em casa? Eu tenho 2 filhos, um de 12 e uma de 2. 2. Como é a menina de 2? Como chama? Luísa. Luíse. 2 anos já está velha, por exemplo, aqui. Mas vamos lá. A mãe é um bebê. Mas assim, quando ela era bebê mesmo, Andréia, qual é a primeira coisa que ela fez quando nasceu? Chorou. Chorou. É o momento que começa a vida, a hora que ela inspira o ar, é o momento em que acabou a vida dependente da mamãe, né? Cordão umbilical, já não alimenta mais, insuflou o pulmão, descolabou o pulmão e aí começa a vida. Sobre o aspecto espiritual, é o momento da encarnação. Até então ela ainda estava com a mãe. Tá, legal, isso mesmo. E a segunda coisa que ela fez? Tem uma coisa, não é o reflexo de Moro, você lembra só, como é que chama aquele reflexo que o pediatra põe o dedo? O reflexo de Moro é daqueles da mãozinha, né? Mas tem um reflexo, assim, que para um pediatra, um neonatologista, para saber se a criança nasceu mesmo a termo, neurologicamente. Na sucção, ela coloca o dedo na boca e vê se o neném vai chupar. Isso, às vezes coloca do lado. E a criança já... Aí, 15 minutos para desgrudar o neném. Opa, está pronta. Então, a criança já nasce aparelhada, um instinto de sobrevivência. Aliás, é interessante isso. Ela já nasce aparelhada para sobreviver. Ela já nasce com o instinto de alimentação e também com o da sexualidade. Olha que maluco isso. Impressionante isso. Agora, é interessante porque ela está ali. É lógico, é claro, que a sexualidade nos primeiros anos de vida não está na expressão genital, está na expressão oral. Ela sente prazer ali, e ali começa a sexualidade dela. Às vezes, bloqueios, problemas, quando acontece nessa fase do sugar, vão acabar mais tarde virando problemas sexuais, bloqueios sexuais. Isso é bem comum. Eu vou confiscar isso. Estou procurando o reflexo do recém-nascido para te falar. Essa liberdade da bronca é sempre porque é minha filha. E ela é uma recém-médica. Que não dorme com uma dúvida. Já está pesquisando ali como chama-se o reflexo. Legal, aí depois você diz pra gente. Só para complementar, você tocou no assunto em relação ao seu tempo professor, e ano passado eu me deparei assim, com uma coisa muito interessante, que, por exemplo, trabalhei em escola militar. Aí lá o garoto, ele tinha, assim, ele era mal visto pelos outros colegas, que ele ficava muito isolado. Aí, como o senhor tocou nessa parte aí da psicanálise, gosto de ler muito Freud. E Freud fala uma coisa interessante. Deixa eu só pedir uma coisa para você, que eu tenho um tanto de coisa, depois a gente debate, porque senão nós vamos arborizar e eu tenho um tanto de informação para dar e depois debater. Pode ser? Pode ser, tudo bem. Tá, mas obrigado pela... Não, claro. Obrigado pela tua vontade de contribuir. Eu vou precisar dela daqui um pouquinho. Tá? Bem legal. Não, sem problemas. Então, assim, o que eu quero colocar é o seguinte. Assim, vou continuar ainda perguntando para a Andréia. Andréia, a Luíse, ela suga só quando está com fome? Não. Não. Quando mais ela suga? Quando está com... em qualquer situação, se ela tiver... Qualquer situação? Se ela tiver de desconforto, exatamente. Isso. Se ela tiver triste, com chateada, sono, fraldinha irritada, muito calor, ela suga. Olha que interessante. Até então, se estiver doente, qualquer desconforto, ela lança a mão da única maneira que ela conhece de obter prazer, que é... Então, o sentido da sexualidade e da alimentar, são dois instintos de sobrevivência, estão unidos logo no começo.
É claro que uma criança, quando está chupando uma chupeta, ela não está se masturbando. De alguma maneira está. Que a gente já fala no sentido pejorativo. De alguma maneira ela está se dando um alto prazer. As pessoas perceberam isso e descobriram o botão que desliga a criança. A chupeta. Ela está lá, aquele gostosinho. E acalma. E acalma. Por conta dela estar sentindo um prazer. Cara, nós repetimos isso. Na idade adulta, muitos, principalmente nessa sociedade de consumo, assim, nós repetimos esse comportamento. Quem, no momento de desprazer, de frustração, não adora vir para o shopping e fazer compras? Eu me lembro de uma época que eu tinha uma paciente que ela fingia que fazia terapia. E aí, um dia, ela chegou no consultório, cheia de sacolas, era uma advogada, assim, ela se sentou na poltrona assim, jogou a sacola e falou, nossa, eu estou cansada, hoje eu andei pra caramba. Eu comprei 5 pares de sapato. 5 pares de sapato? Se fosse uma centopeia, dava para entender. Estava tocando a parte da frente, depois a parte de trás. Mas para um bípede, era exatamente uma coisa interessante. Eu tinha, uma sessão anterior, desmontado o mecanismo dela. Aquilo deu muita angústia dela. Assim. Eu puxei o tapete, ela ficou sem base. E aí eu fui buscar sapatos, que simbolicamente davam aquela base para ela, né? O contato que ela precisava. E muito comum isso. E aí é muito comum também as pessoas atacarem a geladeira nas frustrações. Comprarem coisas, é a mesma sugar. Você pode sugar através da droga, você pode sugar através da comida, você pode sugar através das compras, você pode sugar através do sexo, assim, o comportamento compulsivo, e que na verdade é a mesma coisa. Agora, dentro dessa sociedade, a coisa ficou muito complicada, porque nós valorizamos nessa sociedade o ter em detrimento do ser. As pessoas são valorizadas na sociedade por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas sentem. Qual é o critério que nós temos de uma pessoa bem-sucedida? É aquela que tem um carro bonito, tem um sobrenome, tem uma casa, tem um diploma, um monte de crachá pendurado e tal. E aí colocamos aquela pessoa como uma pessoa bem-sucedida. E, infelizmente, e nós não aprendemos a olhar para nós mesmos, a conhecer, a admitir os nossos pensamentos, a admitir as nossas sensações, os nossos desejos. Nós somos educados o tempo todo a olhar para fora, o tempo todo olhando para fora. E vão nos dizendo para a gente que nós somos felizes, seremos felizes se acumularmos coisas, se guardarmos coisas, se juntarmos coisas. Muito doido isso. Existe um pensador alemão, Schopenhauer, que ele coloca uma coisa que eu acho fantástica. Ele dizia que os homens modernos, assim, funcionam como os carroceiros do norte da Itália. No lombo do burro, pendura uma vara comprida e uma espiga de milho. E aí o burro vai atrás da espiga de milho, nunca alcança aquilo. E vai puxando a carroça, porque cada passo que ele dá, o seu objetivo dá um passo também. E ele nunca alcança aquilo. Interessante isso. Esse é o homem moderno. Então, o que ele faz, o homem moderno? Ele sai em busca, quando eu digo moderno, é um conceito já há muito tempo, é um conceito filosófico, histórico. O moderno não é dos últimos 10 anos, há muito tempo a humanidade tem esse comportamento de não aprender a enxergar a sua essência e de buscar a felicidade fora de uma norma, numa norma estabelecida. Aliás, a sociedade vive confundindo essas 3 palavras, né? Comum, normal e natural. Comum é o que a grande maioria faz. Normal é o que diz a norma vigente, que muda de país para país, de tempos em tempos, de instituição para instituição, e natural é o que diz a essência. Eu me esforço para não ser um homem comum. Não tenho nenhuma preocupação em ser normal, é só olhar para a minha cara, já dá para perceber do tipo. Mas
luto dia a dia para encontrar cada vez mais a minha essência e me tornar um homem natural.